Deixa eu pôr para gravar aqui. Então, hoje a gente vai dar início nessa fase de planejamento. E o que é a fase de planejamento ela é? Vou trazer para vocês aqui de novo o fluxograma, para vocês poderem observar a relação, né, de quanto grande é essa fase e a importância dela, né, no contexto geral da gestão de projetos. Vamos trazer aqui o documento bonitão, né? Esse documento está como referência aqui na sala, certo? Só para ter certeza, eu vou colocar aqui no chat para vocês abrirem também. E eu vou colocar logo o A0, que geralmente a gente imprime isso daqui e deixa lá como bandeira na sala, né? Para todo mundo lembrar dessas fases, né? E aí eu quero que vocês observem aqui, ó, essa parte aqui de planejamento, né? Percebam a diferença da parte de iniciação para a parte de planejamento. Na iniciação tinha dois conteúdos só, né? Dois conteúdos tranquilos, né? Vocês fizeram com um pé nas costas. Agora a fase de planejamento, ele tem aqui, né? Se você for contar, cerca de 25, de 23 a 25, não lembro o número exato, de 23 a 25 processos, né? E aqui a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 áreas do conhecimento. Beleza? O que são essas áreas do conhecimento, né? Cada área do conhecimento ela cuida de alguma coisa. Então, por exemplo, a gente tem processos aqui, ó, que cuidam da área de conhecimento do escopo, né? Tem outros processos aqui que cuidam da área de conhecimento do cronograma, perfeito? Outra área do conhecimento que vai focar somente no custo do projeto, tá? Uma área do conhecimento que é a qualidade do projeto. E aí depois vem recursos, planejamento das comunicações, riscos, aquisições, partes interessadas novamente, né, que a gente já discutiu bastante na TAP, de forma que cada um desses itens aqui eles vão se complementando. E aí, se a gente for parar para observar aqui e elencar os 4 primeiros e os mais importantes desses processos, quais vocês acham que a gente pode colocar aqui, ó, que vocês conseguem perceber nesse fluxograma? Quais vocês acham que são os mais importantes? Tem um outro aqui um pouquinho mais simples. Vamos ver. Aqui, ó. Quais desses aqui vocês acham que são os mais importantes, né? Do processo de gerenciamento do planejamento, ó. A gente pode ver claramente que o escopo ele ocupa uma boa parte aqui dos processos. Custo ele ocupa boa parte dos processos, né? Cronograma, estabelecer a relação, estimar atividades, né? Definir as atividades. Riscos, né? Olha quantas áreas do conhecimento tem só em riscos. Ou seja, a fase de planejamento ela é pautada em 4 grandes áreas, né? A primeira, quando vocês estiverem no mercado de trabalho, já estiverem desenvolvendo aí os seus projetos, né? Vocês vão perceber que a área de custos é o que manda mais. Por quê? É nessa área, nesse momento, que o dinheiro vai entrar, o dinheiro vai chegar, né? Vai trocar de mãos aí. E é assim que você vai determinar. Então, todo projeto, ele começa com um orçamento, né? Não existe projeto que você não comece dando um orçamento. Desde o projeto mais pequeno até o projeto mais gigantesco, ele sempre tem um orçamento. Ele tem uma estimação de custos. E aí, quando aprovado, né, ele tem aí um planejamento para gerenciar esses custos. Você recebe, por exemplo, uma obra pública, você recebe de 2 em 2 anos o valor que você orçou, né? Dependendo do trabalho que você vai fazer, você pode terminar de receber em 10 anos.
né? Dentro da negociação com o governo. E aí, se ó, sua obra ficou em 10 milhões, você vai receber 1 milhão por ano. E aí você tem que tentar fazer, né, o trabalho gerenciando esse custo, tá bom? Outra coisa, né? O escopo de projeto também é extremamente importante, que é o que a gente vai discutir hoje. O cronograma, né? Acho que é fundamental para qualquer planejamento. Planejamento sem cronograma não basta, né? Não passa de uma mentira, certo? E outra coisa, né? Mais importante, então eu diria aqui, ó, o custo é o primeiro, mais importante. Aí vem em seguida de escopo, que sem o custo e sem o escopo, você não consegue fazer absolutamente nada do projeto. Absolutamente nada. Então, esses dois são os mais importantes. Aí vem seguido de riscos, né? E cronograma. Que eu diria aí que são os quatro mais importantes. Risco e cronograma, eles estão no mesmo patamar, né? Então, eles são igualmente importantes para o projeto. Você fazer um projeto sem cronograma e você fazer um projeto sem análise de riscos, né? Obviamente, se torna um projeto extremamente arriscado. Ou seja, né, você tem pouco controle sobre o que está acontecendo nele. Né? E justamente essa palavra controle, ela vem aí no sentido de conseguir fazer com que o projeto chegue ao sucesso. Né? Então, para que o projeto chegue ao sucesso, você precisa dessa integração dessas áreas. Então, nós iremos trabalhar efetivamente com três, né, com três grandes áreas. A gente vai começar pelo escopo. E se vocês não conseguirem desenvolver um escopo bom no projeto de vocês, se vocês não conseguirem identificar exatamente o que vocês vão fazer no projeto de vocês, quais são as regras do projeto de vocês, vocês não vão conseguir terminar essa fase de planejamento. Então, a aula que está sendo gravada aqui é uma das aulas mais importantes da fase de planejamento, porque é nela que você tem que se pautar para você seguir, né, à risca aí os trabalhos que devem ser feitos, né, para que você consiga fazer as entregas e entender o que você está fazendo no projeto, né? Eu costumo dizendo que a gestão de projeto, ela funciona da seguinte maneira: o que sai de saliva não se escreve, né? Então, saliva não se escreve. Então, não adianta você falar que eu vou fazer isso quando estiver na execução, eu vou fazer isso se for aquilo, né? Você só fica falando, falando, falando que vai fazer. Mas só que eu não vejo ninguém fazendo nada. Então, quer dizer, saliva não se escreve. A partir do momento que você escreve no papel, digita num arquivo, né? Aí sim, aí você coloca esse arquivo, esse documento à prova, onde as pessoas vão olhar e vão poder te cobrar com relação ao que você escreveu, aí sim, aí você está fazendo gestão de projeto. Se você ficar falando, não, na hora da execução eu resolvo, na hora da execução eu resolvo, resolve nada. Chega na hora da execução, você fica com tanta coisa para fazer que você não sabe nem por onde começar. Aí vai você sentar no computador de novo, executar todas as fases do planejamento para começar a sair do lugar, tá? Então acreditem, pessoal, essa fase do planejamento, ela é a fase mais importante de qualquer projeto, né? É nela que você vai descobrir o que você tem para fazer. É nela que você vai se pautar para falar, não, hoje eu vou para o Senai e vou fazer tal coisa, beleza? Então a gente vai passar por três principais áreas: escopo, cronograma e riscos. Perfeito? E aí, por final, a gente vai falar de custos. As outras áreas, elas são muito importantes também. Se não fossem importantes, não estariam aqui no guia, né? Porém, essas áreas aqui, elas não têm tanta relação com o projeto de TCC de vocês. Por quê?
Porque vocês efetivamente não vão cobrar e não vão receber. Ou seja, o custo não é responsabilidade de vocês. Está no não escopo, né? Gerenciar os riscos e as aquisições, risco não, né? Gerenciar os recursos e as aquisições, elas estão dentro do projeto, mas com menos ênfase, digamos assim, tá bom? E aí a gente só vai passar, pessoal, para a fase de execução, que é essa parte aqui, quando vocês apresentarem um planejamento concreto, um planejamento rico de informações, um planejamento aceitável, certo? Então, vocês já podem anotar no papel aí de vocês, numa nota do computador, que para vocês irem para a parte de execução, é como uma premissa, né? Extremamente necessária, que nem eu e nem o professor José vamos abrir mão, de que o seu planejamento esteja finalizado, ok? Ou seja, vocês não vão dar o passo seguinte se vocês não cumprirem o passo anterior. Vocês vão voltar a semana que vem para a escola, dia 31 de setembro. Vocês terão setembro, outubro, novembro e 2 semanas de dezembro para poder executar o projeto. A última aula é dia 23/12. Eu vou marcar a apresentação de TCC de vocês para a semana do dia 14 ao dia 18. São 3 dias de TCC. Quinta e sexta, dia 17 e 18 de dezembro, será a recuperação de quem ficou, né, devendo alguma coisa aí no TCC. E dia 21, 22, 23 é para quem ficar com muita falta, né, e vai para o Senai lá só para fazer a recuperação dessas faltas aí, que vocês já conhecem como é que funciona. Ok? Então já marquem isso aí também na nota de vocês. Estão prestando atenção, né? Quem estiver prestando atenção, levanta a mão aí. Já pode abaixar? Já pode abaixar. Beleza. Então, ó, vamos lá. Agora, seguinte, né? A fase de planejamento vai ter essas premissas aí, tá? Então, ó, já falei no mínimo 3 premissas aí para vocês. Premissa de limite no final, né, do projeto de vocês, apresentação do TCC e início das aulas práticas, né? Perfeito? E já falei também outra premissa, outra restrição, eu diria até, que vocês só vão para a parte prática quando vocês finalizarem o planejamento. Ok? Então já vão anotando isso daí, que tudo isso daí vai fazer parte do escopo de vocês. Então aqui nessa aula 3, né, a gente vai falar sobre o plano de gerenciamento do projeto. O plano de gerenciamento do projeto, pessoal, ele envolve justamente essa área aqui, ó. Se vocês forem perceber, todas essas áreas do conhecimento, do planejamento, ela se concentra nesse documento aqui, ó.
que a gente chama de PGP, né? Vocês vão perceber que tem um monte de siglazinha, né? TAP, matriz RACI, objetivo SMART, análise SWOT, né? São um monte de ferramentas que você compra. E aí você pode... Compra não, né? Que você usa. Você pode fazer uma analogia à sua caixa de ferramenta mesmo, né? Quando vocês são profissionais da área aí, vocês, né? Com certeza todo mundo tem aí uma maletinha, né? De ferramenta. E aí você sabe qual ferramenta que você tem que comprar para executar os serviços que você oferece. Não é diferente na área de gestão, né? A área de gestão ela tem um monte de ferramentas que você vai, vai comprando, vai adquirindo, vai aprendendo a usar, que você vai colocando na sua maleta de ferramenta, né? Só que, lógico, tudo isso aí de uma maneira metafórica, né? Então, você sabe usar aquela ferramenta e isso te destaca em relação aos outros. Você ter uma ferramenta que poucos têm, que poucos usam, né? Te torna um destaque, beleza? Então, vocês já aprenderam um monte aqui já, né? Então, espero que vocês estejam agregando essas ferramentas aí no portfólio de vocês. Então a gente vai se concentrar aqui, ó, pessoal, ó, em desenvolver esse plano de gerenciamento de projeto inicialmente. Concomitante a isso, né, vocês vão iniciar aqui, ó, o primeiro processo de trabalho, que é o desenvolvimento do escopo, tá? Então vamos ver o que tem em cada um desses itens aqui, ó. Planejar o escopo, coletar requisitos, que é extremamente importante, definir o escopo e criar a EAP. Né? Outra sigla para vocês anotarem aí. O que é EAP? Vocês podem conhecer essa EAP aqui também como WBS, né? EAP é a estrutura analítica de projeto. E WBS seria Work Breakdown Structure, né? Seria mais ou menos um calendário com os requisitos de trabalho. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, para a gente começar, né, o plano de gerenciamento do projeto, a gente começa com essa figurinha aqui, ó. Figurinha da hora. Dá uma olhada aí, com carinho. Não, então aqui é importante o seguinte, né? Esse aqui é mais ou menos o que está acontecendo com vocês também, né? Isso é o que acontece com todo mundo, vamos falar a verdade, né? É. Então, ó, aqui, pensa no TCC de vocês, né? O TCC de vocês que o que eu e o professor José realmente quer tá muito claro, assim, ó. Claro, limpo, né? Uma árvore, um balancinho, uma corda segurando ele, um pneu. Beleza, né? Mas só que como é que o cliente explica o que ele quer, ó, né? Completamente desconfigurado. Como que o gerente de projeto entende o que é para fazer? Olha o balanço aqui no meio da árvore. Como é que vai balançar? Como que o analista de projeto entende, né? Ó? Ah, já que o problema está sendo a árvore, corta a árvore aqui, ó. A gente coloca aqui em duas partes. Né? Como que o programador codificou, ó, o balanço? Como que o consultor ele descreveu, né? Sabe que o consultor é aquele cara que chega cheio de experiência, né? Coisas de qualidade. E aí vê que o negócio vai ficar magnífico, né? Ó que balanço bonito. Ó como é que foi documentado, ó. Certo?
Isso aqui é um erro, né? Não tem documentação nenhuma do projeto. O que foi instalado realmente, ó? Foi só instalada a corda, o cara se enforcar lá. Como que foi cobrado para fazer? Uma montanha-russa, né? Um custo muito mais alto do que realmente deveria ser. Como que foi suportado, né? Ou seja, essa palavra suportado é o auxílio que vocês têm, né? Tanto de conhecimento quanto de projetos anteriores, né? Tudo que suporta o projeto de vocês está nessa parte. Ou seja, muito raso, né? A base de suporte para a árvore. E o que realmente o cliente queria era isso aqui, né? Então, quer dizer, a gente percebe aqui um processo que só nessa imagem aqui ele já traz para vocês todos os possíveis falhas que vocês terão, né? Então, o programador ele não vai ter informações claras, né? O gerente de projeto e o analista de projeto eles vão ficar sendo pressionados para a execução e possivelmente vão ter erros, né? Que vão gerar retrabalho. Onde que pode ser corrigido esse erro, né? Estudando efetivamente aí o plano de gerenciamento de projeto, a ficha de projeto, né, o termo de abertura de projeto. São com esses documentos que você tem que ler atentamente e dizer claramente ao seu patrocinador o que você vai estar fazendo, né? Todos esses documentos eles têm uma única, né, um único objetivo: tornar a informação clara o suficiente para que todos do projeto consigam entender o que deve ser feito e quando deve ser feito, né? Então a gente não está fazendo esses documentos de graça, a gente não está fazendo esses documentos porque é legal fazer. A gente está fazendo esses documentos porque é um processo e esse processo ele demanda que esses documentos sejam feitos, né? De maneira ordenada, de maneira exata, para que você consiga aí efetivamente ter sucesso no projeto, tá? Então a gente vai fazer esses documentos porque eles são, né, fazem parte de um processo para que o projeto ele tenha sucesso. Então vamos lá. O que é o plano de gerenciamento de projeto? Né? O plano de gerenciamento de projeto ele é a principal referência para a equipe de projeto, certo? Então não estamos falando mais de um documento que é um contrato. Não estamos falando mais de um documento que vai ser externalizado pelo grupo. Ou seja, a TAP que a gente fez até sexta-feira, ele é o documento que você pode entregar para qualquer um das partes interessadas. Seja o patrocinador, seja o gerente de projeto, algum curioso da área. É um documento que você pode expor, é um documento que você pode distribuir. Agora, o plano de projeto já não. É um documento interno, criado para mobilizar a equipe nos seus planejamentos, nas suas execuções. Então, ele é uma referência para a equipe de projeto. Na falta do gerente, na falta do líder, onde que está os documentos que, né, vão alinhar as tarefas a serem feitas? Está no documento de gerenciamento do projeto, tá? Está no plano. Então ele vai descrever, né, os planos auxiliares, os processos que serão executados, como serão controlados, né? Como eles serão encerrados, né? Quando que vocês vão falar que efetivamente uma fase acabou, certo? Então ele vai guiar a equipe durante todo o projeto. A maior, né, função do líder não é ele chegar, mandar e o pessoal fazer, né? A maior função do líder é ele fazer o quê? Ele ter o plano de gerenciamento debaixo do braço e falar, ó, vocês têm que fazer por quê?
porque lá no plano está escrito que nós iríamos fazer, né? Ah, eu não estou presente em tal dia, mas só que você já pensou em todos os passos. Então, se tiver suficientemente claro, a figura do gerente de projeto, ela acaba aí no planejamento, certo? De restante, o líder depois vai fazer o quê? Vai participar da execução e vai participar do monitoramento e controle do projeto. Se estiver bem feito, né? Se não, vai ficar fazendo o planejamento no meio da atividade de execução, porque não fez com tempo, né? Já dizia a minha avózinha. Quem com tempo não faz, sem tempo pode fazer. Legal? Então, ó, segundo o guia lá do PMBOK, ele tem o objetivo de desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, né, que é o processo de documentação e ações necessárias para definir, preparar, integrar e coordenar os planos auxiliares. Quais são os planos auxiliares? São os planos de escopo, são os planos de cronograma e os planos de controle de risco, ok? Então, esses são os planos auxiliares. Então, dessa forma, ele deve estar descrito nele sobre como será determinado a execução do projeto e como será controlado, monitorado e encerrado, levando em consideração todas as áreas do conhecimento do projeto, né? Como elas serão integradas e consolidadas através desse plano de gerenciamento de projeto. Então, vamos lá. Plano de gerenciamento do projeto, ele tem que descrever como, né? E vocês podem observar essa figura aqui, ó. Será executado, controlado, monitorado e encerrado cada fase do projeto. Lembrando, vocês têm 3 fases principais: escopo, cronograma e riscos, ok? E a parte de execução que está lá na frente. Então aqui, ó, através desse plano, certo? Através desse plano de gerenciamento, vai estar descrito, né? Como que serão os objetivos e como vocês vão fazer para atingi-los, como eliminar ou reduzir as incertezas do projeto, como aperfeiçoar os processos, como obter o melhor entendimento do projeto e como antecipar-se a problemas futuros. Então esse vai ser o objetivo, né, de vocês fazerem esse documento. E aí eu coloquei um sumário aqui, ó, novamente. O sumário para o plano de gerenciamento do projeto, ele tem que ter, né, o objetivo do documento, em principal que está em vermelho, o escopo do projeto, a organização e matriz de responsabilidade, cronograma em execução e orçamento do projeto, como será medido o progresso do projeto, quais serão as gestões de riscos implementadas frente aos problemas, como será feita a gestão da comunicação, né, e como será feita a gestão da mudança de escopo, caso seja necessário, né? Essa partes interessadas a gente já falou, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o escopo de projeto. Porém, antes de falar sobre o escopo de projeto, eu quero trazer para vocês 2 documentos lá do escritório de projetos que vocês podem usar como referência, né? Então, esse aqui é um exemplo, né? Por exemplo, de uma declaração de escopo de reforma de uma casa, né? Feita aí pelo senhor Montes de Rocha, onde tiveram 3 revisões, 3 versões desse documento. E aí ele inicia o documento dizendo sobre o objetivo do documento. Então, descrever de forma clara qual o trabalho que deverá ser realizado, quais entregas serão produzidas, né? Situação atual,
justificativa do projeto, objetivo SMART, né? Que no nosso caso a gente já descreveu isso aqui na TAP, então no nosso documento de PGP isso aqui pode ser suprimido. Escopo do produto, exclusões do projeto, né? Ou seja, coisas que estão fora do escopo de projeto. Isso aqui é extremamente importante, pessoal, né? Imagine o seguinte, eu estou dando o poder para vocês e para o grupo, tá? Eu estou dando autorização para vocês e para o grupo, para vocês falarem abertamente o que está fora do escopo de projeto de vocês, o que vocês não vão conseguir entregar, o que vocês não querem entregar, certo? O que vocês escreverem aqui nesse documento é o que efetivamente vocês vão ter que entregar, é o que efetivamente vocês não vão ter que entregar, né? Se vocês chegarem lá no final da apresentação do TCC de vocês e alguém questionar vocês sobre um assunto, falar, por que vocês não fizeram de tal maneira, né? Você vai ter experiência, expertise suficiente para falar que dentro do seu projeto o que a pessoa está falando ou não está fora do escopo, tá claro? Então, né? Esse documento vai se tornar um documento extremamente importante para o uso interno da equipe. Quais são as restrições? Quais são as premissas, né? Ó? Olha que bacana que ele traz aqui. Os critérios de aceitação. E aí ele traz aqui a EAP, né? Bonitona. Legal, muito bom. Né? Então, alguns tópicos aqui, 2 páginas de tópicos só. Coisa bem simples, né? Então, eu vou levar esse documento aqui para vocês como exemplo. Já vou deixar aqui também para vocês usarem, né, como exemplo do trabalho de vocês. O que vocês considerarem que pode ser suprimido porque já está descrito na TAP, tudo bem. Mas não esqueçam de fazer todos os pontos. Após identificar, né, o que vocês vão fazer, deixa eu mostrar aqui outro rapidinho também, mandei 2, né? Abriu agora aqui, ó. Então, esse aqui já é de uma consultoria empresarial mesmo, né? Declaração de escopo de projeto, ó. Empresa Cubo Mágico, presentes. Né? Controle da revisão de escopo. Né? Olha que bacana que as pessoas já fizeram aqui, ó. Objetivo, pessoal, objetivo não tem que ter mais do que 3 linhas, não tem que ter mais do que 5 linhas, né? Objetivo do documento, certo? Parem com essa coisa de copiar e colar, parem com essa coisa de pegar do colega, né? Comecem a entender o porquê que vocês estão fazendo cada tópico. Façam sabendo o que vocês estão fazendo. Se vocês não têm clareza suficiente sobre o porquê que você está fazendo aquela parte do documento, né? Pergunta. Não deixem, né, de fazer esses documentos aí, porque eles são extremamente importantes. Objetivo do projeto, escopo do projeto. Então percebam aqui, ó, que o escopo, vamos ler o escopo junto aqui, ó. O que é o escopo de projeto? O presente escopo trata de apresentar estruturas adequadas para proporcionar pesquisa dos pontos de venda e oferecimento de produtos, elaborando contratos de consignação com os proprietários das lojas, além de fornecer planejamento para a linha de produção, plano de distribuição, aquisição de matérias-primas e passagem de conhecimento para o proprietário do negócio.
Então, esse é o escopo do projeto aqui da empresa Cubo Mágico, né? O que está fora do escopo dele? Né? Tá fora do escopo dele que a pesquisa dos pontos de venda vai abranger a localidades da Grande São Paulo somente, certo? Os idealizadores desse projeto não serão responsáveis pelas compras indevidas de matéria-prima realizada antes da assinatura do primeiro contrato. Então, olha, percebam que aqui na exclusão de projetos, eles colocam aqui qual que é a preocupação, né? Qual que é a preocupação do camarada, né, que está fazendo aqui o plano de gerenciamento com relação ao projeto que ele está descrevendo. Já sei que, né, lendo aqui o escopo de projeto, eu entendi, tá claro o que ele vai fazer. Né? Ele vai fazer um serviço aí de entregar para o cara um ponto de venda adequado, né? Um ponto de venda aí bem trabalhado. Porém, ele já tem uma preocupação, ele já sabe que ele vai ser cobrado pelos seus clientes, que a pesquisa dele devia abranger toda São Paulo. E se ele deixar aberto ainda esse escopo, vou falar ainda que ele deveria abranger todo o Brasil. Então, opa, talvez a pessoa até tenha braço suficiente, né? Se fosse um IBGE, por exemplo, falando que iria fazer esse escopo, né? Pela envergadura aí da instituição, a gente sabe que ele conseguiria abranger o Brasil inteiro sobre a pesquisa. Mas essa empresa Cubo Mágico eu nunca ouvi falar. Então talvez ele esteja até falando de uma pesquisa no bairro, uma pesquisa interna em uma quadra ali da localização, né? Outra preocupação que ele coloca aqui também, que ele não vai ser responsável se o cara comprar material errado. Percebe? Então, o que está excluído do projeto de vocês? Vocês sabem que vocês têm que entregar alguma coisa. Mas o que está excluído do projeto de vocês? O que vocês sabem que vocês não vão conseguir entregar? O que vocês sabem que não é responsabilidade de vocês? Certo? Então, esse é um problema. E aí você vai colocar aqui, ó. E aí, restrições a gente vai falando ao longo do tempo. Estrutura analítica do projeto, olha que legal. O cara já traz aqui uma estrutura analítica de projeto bem diferenciada, né? Ó, com tópicos, subtópicos, com carga horária, com custo, né? Bem completinha. Matriz de responsabilidade, que vocês já fizeram na TAP, né? Critérios de aceitação, olha que legal. Muito bom, muito bom. Então são exemplos que estão aí nos arquivos aqui. Exemplos de escopo. Aí eu coloquei uma pastinha aqui, ó. Exemplos de escopo. Bem bonitona. Em arquivos aqui dessa aula, tá? Então agora o seguinte, vamos lá. Alguma pergunta até o momento, pessoal? Tranquilo? O que é efetivamente escopo, né? Se você for pesquisar aí na internet, vai aparecer um monte de coisa. Né? O que é escopo? A tradução, né? Do escopo. Vamos ver a etimologia da palavra do escopo. Ele vem do grego de scopus. Está ligado à ideia de ponto de vista, observação, mira, né? Etimologicamente falando, o escopo é parente do telescópio. Olha que legal. Ou do microscópio.
de outros vocábulos com a mesma terminação. Olha que legal. Uma tradução burra seria em sentido de abrangência, né? Então, escopo, a gente pode até fazer também uma associação aí a scope, scope do quem joga jogo de tiro aí sabe, né? Seria a mira, certo? Para onde que a gente tá mirando o objetivo? Legal? Então, isso seria mais ou menos uma tradução, etimologicamente falando, que a gente pode ter aí no nosso escopo. Bacana? Então, a gente pode identificar, a partir das partes interessadas, né, quais são as preocupações que devem ser inseridas no escopo do projeto. A definição do escopo mal feita implicará num projeto mal sucedido. Pessoal, não tenham dúvidas do que eu estou falando. Se você fizer um escopo mal feito, se você não tiver participação no grupo, se o grupo não for com sangue nos olhos, né, nesse documento que é o escopo de projeto, fatalmente vocês vão falhar, tá? Quais são as etapas que vocês vão cumprir, tá? Para vocês gerarem esse escopo. Porque o escopo ele não vai terminar até o encerramento do projeto. Porém, as etapas vão, né? Então, vocês vão ter que cumprir daqui até sexta-feira os seguintes itens: planejar e gerenciar o escopo, ou seja, vocês vão criar o escopo de projeto de vocês. Vocês vão coletar requisitos para o projeto de vocês. Vocês vão definir o escopo efetivamente e vocês vão criar a EAP. Então, até sexta-feira, até o item azul aqui, você já tem que ter pronto, certo? Pronto e entregável para apresentar. Pronto e entregável para você poder iniciar, talvez, a parte de execução. Legal? E aí, quando a gente validar o escopo efetivamente, a gente vai estar pronto para iniciar a execução do projeto. Porque vocês estarão sabendo o que vocês vão fazer. E aí, a partir da validação, a gente vai controlar esse escopo. A gente vai ir para a parte de execução e efetivamente a gente vai estar falando, ó, pode fazer com relação ao escopo que você definiu. Pode fazer com relação ao trabalho que você definiu, tá? Então vamos lá. Ó. Primeira coisa que vocês vão fazer, tá? Vocês vão coletar os requisitos, premissas e restrições. O que são premissas e restrições? Se você clicar nesse link aqui, ó, desse PowerPoint, você vai diretamente para o escritório de projetos, que vai estar descrito exatamente o que vocês podem fazer aqui. Inclusive, vai ter exemplos. Então, processo de definição de documentação das necessidades das partes interessadas para alcançar o objetivo do projeto. Então, quais são as suas necessidades, né? Dentro do projeto, observando o TCC de vocês, quais são as necessidades que vocês têm prioritárias para que vocês consigam executar o trabalho? Tá certo? Quais são as restrições que tem no seu trabalho? Eu já falei 3, pelo menos, no começo da aula. A gente vai até 23 de dezembro. O trabalho de vocês vai ser apresentado, né? A partir do dia 14 de dezembro, ok? Ou seja, toda a documentação de vocês tem que estar pronta no máximo até dia 4 de dezembro, certo? O trabalho tem que estar concluído até dia 4 de dezembro. Vocês vão ter aí, no mínimo, considerando o mês de setembro inteiro, 1, 2, 3 meses efetivamente para poder produzir o trabalho de vocês.
ok? Vocês terão feriados? Quais feriados? Certo? Quais são as restrições do grupo? Ainda a possibilidade de ter feriado, mesmo depois do retorno. Então, não sei. Vai ter? Não vai ter? Aí vai caber a pesquisa de vocês, né? Sobre as restrições do projeto. Professor, Bacana? mas a gente não tem o calendário de aula. Vamos ter, não se preocupe, Ah, vamos tá, ter. beleza. Beleza? Mas vocês podem pesquisar, por exemplo, feriados que são federais. Se não foi adiantado em Jandira, vai ter, normalmente, né? Corpus Christi, por exemplo, eu não lembro se foi adiantado, né? Tem outros feriados aí também de Dia das Crianças, né? Dia dos Professores, sei lá. E aí você vai definir o escopo, pessoal. Então prestem bastante atenção, tá? Vou falar bem devagar para vocês entenderem. Vocês só vão começar a definir o escopo depois que você coletar as restrições e as premissas necessárias para a execução do projeto. Então, o que é restrição e o que é premissa, né? Olha lá. Premissa e restrição estão relacionados ao processo de escopo, né? Como serão tratados. O pré-requisito é característica do ambiente para o escopo e fazem parte deste tópico. Então, usar a mesma referência da declaração de escopo. Bacana? Então, eles têm que estar dentro do mesmo documento. Premissas e restrições. Então, o que é uma restrição? O que é uma restrição? Restrição é algo que você não consegue controlar. É algo que você não pode, de maneira nenhuma, né, fechar os olhos para aquilo, ultrapassar e até mesmo deixar de atender. Então, o orçamento total da reforma, por exemplo, é uma restrição. Está em R$ 100.000. Ponto. Esse é o orçamento total. Não tem como passar mais do que isso. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. A data para a mudança para a nova casa é dia 31/5/2010, ou seja, naquela data a casa tem que estar finalizada, né? Não tem que ter mais nada para fazer. Nem um prego na parede para pregar, tá? Restrições do projeto de todo mundo aqui que está ouvindo essa aula. Entrega dos documentos de projeto até a primeira semana ou segunda semana de dezembro. Não tem como passar daquilo. Vai ser essa a data final, então. Isso, entenderam? Tem como alguém entregar, por exemplo, em janeiro o TCC? Não, é uma restrição. Vocês têm que estar formados, se tudo der certo, né? Entenderam a ideia? Outra restrição que vocês vão colocar aí: não será aceito, né, a iniciação da execução sem a validação concreta do planejamento de trabalho de vocês. Sem a validação, não inicia a execução. Certo? Outra restrição que tem no projeto de todo mundo, né? Vocês têm um limite de 4 horas dentro do Senai. Vocês não vão ficar lá o dia inteiro. Certo? Então, limite de 4 horas. Quais horas? Das 7h30 às 11h30. Então, isso é outra restrição. Outra restrição: uso obrigatório de máscaras durante todo o dia. Não tem discussão isso. Entendeu? Tá de máscara é que nem tá de cueca, né? Ou de calça, ou de tênis, de meia, né? Fundamental. Agora, o que são premissas? Premissa já muda o sentido. Restrição é aquela coisa taxativa, é obrigatório.
tem que ser feito, né? Restrição. Premissa não. Premissa é algo que você tem que ter para cumprir as restrições. Ok? Então, por exemplo, para cumprir o prazo determinado, o mestre de obra exigiu as seguintes premissas: disponibilidade do senhor Rocha pelo menos uma vez por dia para verificar o que está faltando na reforma, pagamento semanal, demonstração dos custos da obra, né? Outra coisa que poderia ser exigida pelo mestre de obras, para atingir lá a data limite, ele deveria falar, não, eu quero pelo menos mais 2 pessoas aqui trabalhando então nessa obra, né? Ah, eu quero mais tantas pessoas trabalhando nessa obra. Eu quero tais materiais para trabalhar nessa obra. Preciso de tais ferramentas para trabalhar nessa obra, certo? Então as premissas, elas são técnicas, ferramentas, combinados, né? Flexibilizações relacionadas às próprias restrições, certo? Ou seja, as premissas são coisas que vocês vão ter que fazer depois de identificar as principais restrições. Por quê? Porque as premissas elas vão ser balizadas para que elas atendam todas as restrições em primeiro momento. E em segundo momento, as premissas elas vão atender o quê? Elas vão atender o que está escrito lá na TAP. Ou seja, vocês vão usar o documento escrito na semana passada para definir as premissas principais do documento aqui do plano de gerenciamento de projeto. Certo? Então, premissas e restrições vocês vão usar dessa maneira. Legal? E aí você pode pensar no seguinte, né? Para você definir as premissas, você pode perguntar o porquê, né? A justificativa passada, qual que é o problema que eu quero solucionar, benefício futuro, o que eu quero obter. Se você quiser utilizar os objetivos SMARTs para definir também as premissas e as restrições, você também pode. E aqui só colocando para vocês, né, ó, o que são requisitos, né, o que são critérios e o que são pré-requisitos. Então, requisito é algo que foi requerido, uma condição a ser atendida para satisfazer o cliente. A condição, o requisito no caso, deve ser atendida pelo projeto ou por alguma das entregas. Feito? Então, onde que estão os requisitos de projeto de vocês? Tá lá na TAP. Semana passada, vocês apresentaram todos os requisitos do projeto. Então, dentro desses requisitos, vocês vão procurar quais são os critérios, né, de aceitação, quais são as premissas de aceitação e quais são as restrições que vocês têm naqueles requisitos. Bacana? Um pré-requisito, né, seria algo também, como condição obrigatória, né, uma exigência indispensável para que você possa seguir adiante. Então, vocês podem colocar, por exemplo, que a execução do trabalho, né, a parte de execução, ela tem como pré-requisito, a finalização, né, do processo de planejamento. Ou seja, tem que acontecer. Senão eu não consigo seguir adiante.
Por que eu estou falando disso? Né? Porque agora a gente vai entrar nessa parte aqui, ó, de definição do escopo e criação da EAP. Então, deixa eu voltar aqui para vocês não se perderem. A gente falou sobre coleta de requisitos e agora a gente vai falar sobre definição do escopo e criação da EAP. Então, esses dois itens aqui, ó. Você tem todos os seus requisitos na mão. Frente a todos, você tem todos os seus pré-requisitos, restrições, premissas na mão. Frente aos objetivos expostos no termo de abertura de projeto. Que, por conseguinte, né, esse termo de abertura de projeto reflete a ficha de projeto que foi dada para vocês. Ou seja, o cliente chegou com um pedido, você executou um orçamento, você executou um contrato, o cliente autorizou esse contrato a acontecer e agora vocês estão combinando os requisitos, vocês estão combinando os pormenores com o cliente, para que vocês consigam estabelecer a limitação do que vocês estão entregando com relação às expectativas do que deve ser entregue pelo cliente. Então, observem, né? E se for necessário, revejam essa parte, essa fala, para que vocês entendam o que vocês estão fazendo. Vou dar um exemplo bem generalista. Um dia vocês vão comprar um carro 0 km. Onde que você quer comprar, Dani, o seu carro 0 km? Eu nem pensei em carro, professor. Eu quero, sei lá, algo elétrico, uma scooter, coisas pequenas, entendeu? Muito bom. Um carro, uma moto. Então, o que vai acontecer? Fala uma marca aí, você quer comprar da Kawasaki, por exemplo, da Tesla. Pode ser? Pronto. A Tesla, né? Fabricante mundial aí de carros elétricos, né? De alta performance. Então, digamos que vai ter uma Tesla aqui em alguns anos, uma a cada esquina, igual tem uma Hyundai, Caoa, alguma coisa do tipo. Você vai chegar na loja, você vai estar levando o que para a loja? Fazendo uma analogia ao que a gente já está trabalhando aqui. Você vai chegar com as fichas, com a ficha de projeto dentro da loja. Ninguém ali sabe o que você quer ainda. Você entrou na loja, você vai ser atendido por um especialista, e aí o especialista aí de venda de carros vai falar para você, ó, tudo bem e tal, o que você está procurando? Aí o Dani vai falar, ó, estou procurando algo elétrico, mais simples, né, que possa fazer tantos quilômetros, eu tenho a necessidade que tenha no mínimo aí tantas horas de bateria, né, não pode ser muito gastona, mas tem que ser rápida, e aí vai dizer tudo o que ele quer, certo? Tudo que o Dani quer. Ele vai falar, não, ó, eu quero que vá daqui até a Bahia, mas eu quero que faça isso numa carga só. Uma moto elétrica, né? Daqui até a Bahia são mais de 1.000 km. Ou seja, se a gente for parar para analisar como especialistas, agora do ponto de vista do especialista, o especialista já vai estar pensando no seguinte, bom, quais são os modelos de moto que a gente já tem pré-fabricados que poderiam atender os requisitos do cliente, certo? E aí o especialista vai começar a falar para você, ó, tem esse modelo aqui que custa X, tem esse modelo que custa Y, tem esse modelo aqui que faz assim, tem um modelo que faz assado. E aí vocês vão bater um papo ali. Esse bate-papo, o que ele é? Ele nada mais é do que a definição do termo de abertura do projeto. Então, o especialista ali, ele está fazendo o quê? O grupo, né, de especialistas que está te atendendo, eles estão identificando dentro da parte interessada, que é o cliente, quais são as necessidades, né? Ah, então eu não quero que custe X preço, eu quero que tenha tal autonomia, tem que ser na cor vermelha, né? Que mais?
tem que atingir uma velocidade de tantos quilômetros por hora, tem que poder pegar chuva. Então, vocês vão combinar ali o termo de abertura de projeto. Aí o especialista vai falar assim para você, ó, pode ser no mesmo dia, pode ser algumas horas depois, ele vai fazer uma pesquisa, ele vai desenvolver um escopo para você e aí ele vai colocar para você lá algumas opções de escopo. Então ele vai falar, ó, eu tenho moto X, que ela tem mais performance, porém, ela não chega na velocidade tal que você quer. Mas ela chega no quilômetro tal, perto da Bahia. Eu tenho moto Y, que está fora do preço que você quer, porém, ela tem performance, chega na velocidade, mas a bateria não suporta chegar até a Bahia. Você teria que parar para carregar 2 vezes. Aí ele te dá outra moto. Não, tem uma moto aqui que ela custa 3 vezes mais, ela tem bateria suficiente para chegar na Bahia, ela tem performance suficiente para passar de 200 km por hora, porém eu só tenho ela na cor verde. Aí eu falo, dinheiro não é problema. Exatamente, Dê. Muito bom. Aí você vai dar como... Aí vocês estão na fase de definição do escopo, perceberam? A pessoa ela está te apresentando o escopo da moto. Tanto o escopo quanto o não escopo, porque ela está falando, ó, essa moto faz isso, mas ela não faz isso. Aquela moto faz isso e ela não faz aquilo. Aí você, como cliente, vai dar o checkmate. Você vai falar, ó, dinheiro não é problema. Aí a única decisão é se você quer a moto verde ou não. Que quando você entrou na loja, você falou, não, eu quero uma moto vermelha. Mas eu quero que ela chegue até a Bahia a 200 km por hora. Aí o vendedor vai te falar, ó, ela chega na Bahia a 200 km por hora, mas só que ela é verde, não é vermelha. Você quer levar? Você sai de moto agora. Senão, a gente vai ter que mandar produzir essa moto. Aí vai demorar X tempo. Olha que legal. Então, quer dizer, você definiu o escopo, você criou, né? Você apresentou o escopo, você validou o escopo e você deu a opção para o cliente. Então, na hora da validação do escopo, é quando vocês vão decidir o que vai ser executado ou não. Perceberam um detalhe importante dessa historinha contada aqui? Essa historinha contada, ela fala todos os processos, basicamente, que vocês vão passar na definição do escopo agora. Então, vocês vão falar, vocês são os especialistas da loja, e eu e o professor José somos o cliente que está entrando. Tá? Então, nós entramos com pedido. Vocês já fizeram o contrato, já fizeram o primeiro atendimento, que seria o termo de abertura de projeto, aceitando que vocês iriam executar esse projeto, e agora vocês vão refinar. Vocês vão falar para a gente, ó, a gente aceitou o projeto, mas só que para a gente conseguir executar, a gente precisa disso aqui, ó. E aí a gente vai bater esse papo para refinar o que vocês vão entregar ou não. Então vocês precisam entregar para a gente como resposta agora o quê? O que vocês têm para entregar para a gente? O que vocês têm para oferecer para a gente como grupo, certo? Então o pessoal de NR12 vai falar, ó, professor, ninguém aqui sabe programar CLP. Então é impossível a gente conseguir entregar para você uma programação de CLP. Aí eu falo, não é possível. 2 anos de curso, vocês não sabem programar o CLP? Nem ligar o CLP, vocês sabem montar o painel? Às vezes vão falar, não, montar o painel eu já consigo. Aí já tem uma coisa a mais. Opa, então monta o painel. Monta o painel e depois eu ajudo vocês a fazer o CLP. Ajuda vocês a programar. Certo? Então a gente vai ter essa troca, essa conversa, justamente para definir quando que vai ser necessário a intervenção profissional
a ajuda, a troca de conhecimento, e quando eu vou poder deixar vocês livres para poder executar algo que eu já sei que vocês têm conhecimento e têm competência suficiente para fazer sozinhos. Por exemplo, o pessoal de automação predial vai iniciar fazendo a instalação elétrica básica da casa. Eu nem preciso perguntar para eles se eles sabem fazer isso, né? É que nem você entrar na loja lá da Tesla e você ficar com dúvida se eles vendem carro ou moto. Moto até dá para ficar em dúvida, né? Eu nunca vi uma moto da Tesla, mas carro é certeza. Carro é certeza que eles têm. Entendeu? É uma coisa que você nem pensa. Agora, será que os caras da automação predial vão conseguir fazer a comunicação da IHM com o CLP que vai chegar lá na escola? Opa, aí eu já tenho dúvidas, viu? Já tenho dúvidas, principalmente que eu nem sei se vocês sabem o que é uma IHM. Profissional, né? Não a IHM lá, eletrônica do professor José. Mas a minha IHM profissional que conversa com o CLP via Modbus e é cabo de rede. Talvez não saiba. Então aí vai precisar de uma intervenção. Vai precisar de um ensinamento ali. Legal? E onde que a gente vai definir isso? Vai definir justamente agora no escopo. Pessoal, gostaram da historinha? Né? Acho que deu para clarear bem a ideia. Deixa eu colocar aqui, ó. 1h35, historinha do compra do carro. Legal. Então agora a gente vai iniciar o seguinte, né? Iniciar a discussão sobre a estrutura analítica de projeto. Então o escopo, e principalmente a IAP, também mais conhecida do termo em inglês WBS, se vocês forem pesquisar, existem alguns softwares pagos e alguns softwares gratuitos que fazem a WBS, tá? Pesquisem por WBS que vocês vão encontrar muito mais coisa do que EAP. Porque a gerenciamento de projeto internacional é muito mais forte, muito mais abrangente e tem muito mais conteúdo em inglês do que em português. Mas também vai achar coisas em português, só que um pouquinho mais rasas, tá? Então será a base para outros processos das outras áreas de conhecimento. Pessoal, a EAP todos os documentos que tem dentro do projeto, ela é fundamental, certo? A EAP, ela abre praticamente as portas para todos os outros processos do Guia PMBOK. Todos, pessoal, sem dúvida. Dos 49 processos, eu posso dizer que estão pendurados na EAP pelo menos uns 32. Tá? Todos os processos de execução estão pendurados na EAP. Não tem um processo de execução que não esteja descrito na EAP. Ou pelo menos não deveria ter. Ok? Então, vocês vão ter que fazer esse documento e vocês vão perceber que ele é tão grande que vocês vão ficar assustados. Vai fazer a TAP, que vocês demoraram aí 2, 3 semanas para fazer, parecer uma coisa de criança. Então vamos lá. O que é a IAP? Estrutura analítica de projeto, né? Então a IAP, ela fala o seguinte: para cada pacote de trabalho da IAP, será definidas as atividades necessárias para a sua execução, considerando prazo, posteriormente os recursos necessários para determinar o orçamento do custo do projeto, e assim por diante. A principal função da IAP, né, é identificar o nível de cada atividade a ser executada no projeto. A IAP, ela transforma o que é impossível em várias partes possíveis. Legal? Então a IAP, ela vai fornecer para vocês uma visão estruturada de todas as entregas, né, do projeto.
é o excelente instrumento para você poder alinhar o entendimento do projeto e integrar as áreas às pessoas que vão executá-las. Então, todos os documentos gerados posteriormente à IAP, eles devem possuir um código dentro da IAP. E vocês vão ficar ouvindo essa palavra IAP, 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 até o final do projeto de vocês. Então, o dicionário da IAP, ela traz todos os detalhes necessários para cada elemento, de modo a orientar a equipe de projeto, né? Contendo as informações do trabalho a ser realizado. Características técnicas, ferramentas, local, quem é o responsável, quem é o líder, quem é o superlíder, e assim vai. Então, ela pode servir como parte de um sistema de autorização de trabalho. Então, percebam o seguinte, vocês são da área técnica, vocês conhecem os procedimentos de trabalho. Quais são os procedimentos de autorização? APR, ordem de serviço, relatório de entrega, relatório de teste, relatório de manutenção. O dicionário de AP, a estrutura analítica de projeto, ela vai servir como um sistema de autorização, de forma que você pode e deve utilizar o conteúdo contido dentro dela para trabalhar dentro da sua estrutura analítica. Ou seja, você simplesmente copia o texto da descrição da atividade que você colocou na IAP e coloca dentro de uma ordem de serviço. E aí você entrega para quem deve executar esse serviço. Simples. Recebeu essa ordem de serviço com o que conseguiu ser feito? Você pode atualizar a IAP ou simplesmente dar o OK naquela tarefa. Passar para a próxima. Tá? Então, como é que vai funcionar a IAP? Ela funciona mais ou menos dessa maneira aqui. Observem que ele tem um índice geral, um mestre, que diz a respeito sobre o projeto como um todo, que é a reforma da casa. Beleza. Vamos pensar aí, fecha o olho aí por 30 segundos. Reforma da casa, ela tem aí um monte de coisas dentro da reforma da casa. Imagine na casa de vocês vão reformar. Vocês vão começar por onde? Pela parte interna ou pela parte externa? Vocês vão tirar o piso? Para tirar o piso, vocês vão ter que ter o quê? Vão ter que ter uma caçamba de lixo. Você não pode tirar o piso e depois contratar a caçamba. Aí você vai pôr o piso novo. Você não pode primeiro comprar o piso novo. Você tem que comprar primeiro o material para fazer a massa. Regular o piso. Fazer sobrepiso para evitar entulho. Se for uma reforma interna, o que você vai fazer? Uma reforma interna de qual parte da casa? Da cozinha? Como é que você vai sobreviver até a cozinha ficar pronta? O que você vai querer fazer na cozinha? É parede? É móvel? É a pia? Vai trocar os armários. Legal? Passou os 30 segundos aí, ó. Então, você vai pensar no seguinte, né? Você tem que colocar na cabeça todas as etapas para se concluir a tarefa. Legal? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a ideia geral, que é a reforma da casa. E aí, você vai definir os principais marcos. Então, não é nome Marcos, hein? Os principais pontos de entrega da reforma da casa. Então, se você for pensar, você vai ter lá, por exemplo, eu quero reformar a minha casa. Ainda não comecei nada, minha casa está zero aqui. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou definir o que eu quero. Então, beleza, defini o que eu quero. Ó, na sala eu quero fazer isso, na cozinha eu quero fazer aquilo, né? Eu quero colocar tal piso, eu quero colocar tal coisa na varanda,
eu quero fazer alguma coisa no quarto. Você vai definir o que você quer, definir o projeto. Ainda aqui em definição do projeto, nessa EAP aqui, ó, no item 1, né? Tem um monte de coisa que eu posso fazer, mas só que tudo dentro de definir projeto, concorda? Aí depois, eu tenho outra etapa, onde eu vou contratar o serviço. Legal? Pessoal, não façam, por enquanto, a racionalização de quem deve ser primeiro e quem deve ser depois, ok? Lógico que automaticamente a gente vai pensando nisso, mas não precisa sofrer nesse momento, porque quem é responsável por alinhar o que deve ser feito primeiro e o que deve ser feito depois é o cronograma, não a EAP. A EAP, ela serve somente para definir as tarefas que devem ser cumpridas para atender uma etapa do projeto, ok? Não tem a intenção de relacionar causa e efeito. Tudo bem? Então vocês vão definir somente as tarefas aqui por enquanto. Deve ser feito isso. Ah, quando que vai ser feito? Aí é outros 500. Aí a gente vai definir um cronograma para isso. Quando a gente já tiver pensado em todas as etapas possíveis. Então aqui, ó, definir o que eu quero fazer, que é a primeira etapa. Depois eu vou contratar o serviço, tá? Então aí a gente pode racionalizar entre esses dois itens. Eu defini o que eu quero fazer, e eu poderia colocar mais um item aqui, ó, por cômodos, né? Eu definir o que eu quero fazer na sala. Bom, na sala eu quero fazer só piso. Na cozinha eu quero fazer só parede. Então, quando eu for contratar o serviço, eu posso definir outras duas tarefas aqui embaixo. 2.1, 2.2. Eu quero contratar um serviço de piso. Vai ser uma pessoa, vai ser uma empresa, vai ser uma outra coisa. Eu quero contratar um serviço de parede. Vai ser outra empresa, vai ser outra pessoa, vai custar outro X. Para reformar interno, o que eu quero fazer na reforma interna? Ah, eu quero alvenaria, quero hidráulica, quero elétrica, quero pintura. E aí vai ser diferente da reforma externa, que inclusive pode ser outra empresa, pode ser outra pessoa, pode ser em outro momento. Posso fazer uma coisa em um ano, outra coisa em outro ano. Esse projeto pode ter 10 anos de trabalho. Ou ele pode ter uma semana também. Vai definir do que você vai fazer parte do que você definiu anteriormente, né? Na ficha de projeto e no termo de abertura. No nosso caso, o nosso projeto tem 3 meses. Perfeito? E aí eu vou trazer para vocês aqui, ó. Isso aqui é besteirinha perto do que vocês vão fazer. Isso aqui é uma EAP de verdade, de um projeto de verdade. Quem sabe quem que fez? Da senhora? Os seus colegas do último semestre, do último ano de TCC. Olha o nível de qualidade, né, que eles chegaram no trabalho. Bacana? Então eu gosto de trazer esse daqui, porque esse daqui é como eu falei, né? Cadê o Leonardo? Tá prestando atenção, né, Leonardo? Esse é o líder, né? Cadê ele? Ó, Sim, então, sim. esse aqui, ó, é o projeto de NR12. Certo? Olha que coisa bonita. Então, o projeto de NR12, né? Deixa eu tirar esse fundo aqui. Esse fundo aqui tá me atrapalhando. Depois eu tiro esse fundo aqui, né? Esse projeto de NR12, ele já tem aí 3 anos, né? Então, você tem 3 EAPs desse mesmo nível aqui que você pode usar como referência, né? Então, percebam que o seguinte, o pessoal definiu algumas etapas aqui, ó. Definiu aqui
que é a célula de manufatura adaptada à NR12. Esse é o projeto. Eles dividiram em quantas etapas? Ó? Uma etapa de documentação inicial, uma etapa de manufatura, 2, né? Uma etapa de NR12, 3. Uma etapa de apresentação do TCC. Coisa boba. Quatro etapas eles resolvem esse TCC, ó. 4 coisas só, pessoal. Fácil, né? Aí vem. Eles colocaram como etapa primordial, né? Documentação inicial. Opa! Mas dentro da documentação inicial, eles desenvolveram o termo de abertura, desenvolveram o escopo, desenvolveram o cronograma e fizeram uma análise de projeto, dos riscos. E aí eles consideraram que só estaria entregue esta etapa se eles, no termo de abertura de projeto, analisassem os integrantes, os trabalhos anteriores, os custos de projeto, a formalização do documento, a revisão e a validação. E aí eles foram colocando aqui, ó, eles imprimiram isso daqui em várias folhas e eles foram literalmente fazendo um X em cada uma das etapas que eles já cumpriam. Então, perfeito. Concluíram todas essas etapas, eles entendiam que estava encerrado esse processo. E aí eles fizeram a mesma coisa com o escopo, fizeram a mesma coisa com o cronograma, mesma coisa com a análise de riscos. Ok? Então, tudo isso daqui, né, eles fizeram. Aí vem o seguinte, vamos pensar aqui, ó, na outra parte da estrutura analítica, uma parte mais de execução, né, ó, não mais de gestão, manufatura. Aí eles entendiam que, para programar, atender os requisitos escritos lá no termo de abertura de projeto, manufatura, né, precisaria de algumas etapas. Percebam a relação entre informações. As etapas são os termos gerais e totais do seu projeto. Dentro de cada etapa, você tem tarefas a serem cumpridas. Ok? Não é interessante que vocês façam subtarefas dentro de tarefas. Ou seja, manufatura. Eles definiram uma tarefa de, vamos colocar aqui, programação. No caso, uma programação de CLP, né? Como é que eu subentendo que isso daqui é uma programação de CLP? Porque no termo de abertura de projeto, manufatura está associado à programação de CLP. Está associado a um objetivo de entrega do projeto. Então, manufatura, programação. Verificar a disponibilidade de programações anteriores. Olha como eles já foram inteligentes, né? Realizar pesquisas sobre as programações. Consultar especialista, no caso, eu na época. Programar a estação Magazine. Programar a estação Torre. Programar braço robótico. Programar esteira. E depois realizar a validação. Perceberam? Vocês conseguem imaginar que a gente tem um sistema de manufatura robotizada lá no Senai, que tem 5 estruturas, né? 4 estruturas, né? Que é a esteira, é a torre, é o magazine e o braço robótico. E aí eles falaram aqui, ó, que eles vão programar esses caras. Então, eu vou programar cada um deles. Perfeito. Mas antes eu vou verificar se tem programação para facilitar o meu trabalho. Eu vou pesquisar sobre os requisitos de programação. Eu vou definir, né? Aqui na pesquisa de programação, eu vou definir o que vai ser programado. Eu vou consultar o especialista para ele validar se o que a gente está programando está correto. E depois que a gente programar tudo,
a gente vai validar. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: vocês tendo uma visão futura de que realmente, se as pessoas desse grupo concluírem todas essas tarefas, vocês acreditam que essa etapa de programação está finalizada ou não? Certo? Então, ó, se eu cumprir todas as tarefas descritas aqui nessa etapa de programação, vocês acreditam que essa etapa está finalizada? Certo? Eu acredito, porque ó, ele vai falar que programou a primeira, a segunda, a terceira e a quarto elemento. Eles definiram o que era para programar e eles validaram comigo, me apresentaram a programação. Se eu chegar lá, tiver as 4 programadas, tiver funcionando conforme o descrito que eles falaram que ia funcionar, é 10. Acabou. Concordam? Que acabou? Ah, professor, mas tem um monte de coisa ainda dentro disso daí que pode ser como subtarefa. Por exemplo, para programar a estação, tem que fazer a alimentação dos elementos pneumáticos, dos elementos elétricos, tem que fazer o painel, etc, etc. Perfeito. Aonde você vai definir essa subtarefa? Se você perceber aqui, ó, programação. Olha aqui embaixo aqui, ó. Eles fizeram para cada um dos elementos uma aba dentro do Excel. E essa aba dentro do Excel, ela traz o quê? Né, ó, programação. Olha aqui, ó, que legal. Programação. Consultar especialista. O que eles estarão fazendo para consultar o especialista? Eles vão consultar o especialista, né, para retirar dúvidas, né, e fixação da metodologia de programação a ser utilizada. Olha a matriz RACE novamente aqui, ó. Quem que é o responsável? Quem que é o aprovado? Quem que é o consultado? Quem que é o informado sobre essa situação? Olha o critério de aceitação aqui, ó. Como é que vocês vão fazer para definir se essa tarefa realmente foi concluída? Colocando um critério de aceitação bom, certo? Então você vai colocar um critério de aceitação que realmente faça valer, aquela tarefa. Bacana? Então você não vai colocar um critério de aceitação fraco. Tem que ser um critério de aceitação bom, que realmente faça valer que aquela tarefa está concluída. Ok? Então aqui ó, ele colocou, ó, buscar conhecimento de linguagem de programação, programação estruturada e aplicada a componentes de manufatura e HM manipulador robótico. Isso aqui para ele concluir a tarefa de pesquisa de programação. E aí ele colocou como critério de aceitação que realmente ele vai concluir essa tarefa quando, né, estiver funcionando, estiver estabelecida a segurança no sistema. Ou seja, ele só vai conseguir validar esse critério de aceitação no momento futuro do projeto. Não tem problema, desde que você tenha ali o controle de que você está fazendo isso. Tá? Então percebam o seguinte, todos os projetos de vocês, inclusive o projeto novo, os projetos novos, têm uma referência de EAP. Essa EAP ainda não é a maior, tá? Essa EAP aqui ainda não é a maior de todos os TCCs. Tem uma outra EAP, que eu não vou falar de qual grupo, mas que ela tem mais itens do que esse. E quantos mais itens vocês tiverem na EAP, melhor para o projeto de vocês. É mais garantido o sucesso, tá? Se você tiver 300 itens na EAP e você pensar sobre os 300 itens na EAP, eu posso dar a nota 100 para vocês agora. Porque eu tenho certeza que se você cumprir e você pensou em todos os processos, a execução vai ser um mero detalhe no TCC de vocês.
tá certo? Então eu garanto para vocês, se vocês fizerem a EAP e o dicionário de EAP, no caso aqui vocês mais vão revisar a EAP dos grupos antigos e criar a sua, do que criar uma do zero, imaginem que eles tiveram que tirar tudo isso daqui do zero, né? Imagina que eles tiraram isso daqui tudo do zero. Então vocês vão ter mais o trabalho de revisar os pontos e entender os processos do que efetivamente, né, criar. Se vocês criarem mais ou menos, excelente. Se vocês especificarem mais do que eles especificaram, excelente. Maior a garantia de sucesso do trabalho de vocês. Ok? Como é que vocês fazem para pensar, pessoal, e realmente terem noção, né? Por exemplo, eu sei que alguns aqui já devem estar se perguntando o seguinte, mas professor, eu não tenho nem ideia de como que eu vou chegar no Senai na segunda-feira. Que mais eu pensar sobre as etapas do projeto que eu tenho que executar, né? Já tá com aquele medo. Calma. Em algum momento no trabalho, você vai ter que parar para pensar no que você vai fazer, concorda? Você não vai chegar lá no Senai e falar, não, agora eu voltei para o Senai e vou fazer só a parte prática. Mentira. Você vai chegar no Senai e você vai pensar, bom, eu vou fazer uma atividade prática. Do quê? De elétrica? De CLP? Pneumática? Aí você mentalmente exposto à situação, problema, você vai imaginar o que você vai fazer. Mentalmente você vai fazer uma estrutura analítica. Mentalmente você vai falar, ó, eu preciso executar primeiro isso, depois isso e entregar. Ou eu vou tentar entregar a primeira parte, a segunda, tirar dúvida, validar com o professor, entregar a terceira, a quarta, tirar mais uma dúvida e entregar a atividade final. Você vai pensar nisso, seja qualquer atividade que você for fazer. Eu vou fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso e entregar. Mas só que você vai fazer isso somente quando você estiver exposto à situação, que é o que vocês estão acostumados a fazer. Porém, nesse momento agora, o desafio não é porque a gente está afastado do Senai, é porque é assim mesmo que funciona. O desafio da IAP é você imaginar problemas futuros. Ok? Então você vai imaginar etapas que você deveria concluir, você vai anotar, você vai escrever, você vai copiar e vai colar. E você vai validar. Realmente, se eu fizer todas essas tarefas, eu concluo essa etapa? E aí você vai finalizar etapa por etapa, pensar etapa por etapa do seu projeto. Não tem caminho fácil, pessoal. Não tem atalho. Mesmo que você pegue pronto isso daqui, que nem está pronto esse escopo de NR12, né? Vocês podem até ver que 100% pronto ele não está, né? Não sei se é a versão do documento que eu peguei deles, mas com certeza deve ter uma versão mais finalizada disso aqui, né? Com a matriz RACE e todo o dicionário pronto. Porém, né, você já está meio caminho andado aqui. Já faz muito mais sentido do que você ter que fazer do zero, tá? Então, além de vocês terem que pegar esse documento e revisar, validar ele como um todo, né? Vocês não vão simplesmente copiar, vocês vão ter que entender etapa por etapa, tarefa por tarefa. Todos os integrantes do grupo têm que entender etapa por etapa e tarefa por tarefa. Ok? Esse é o documento principal que vocês vão ter que fazer. Então, qual que é o desafio? Aí eu vou deixar aberto para vocês. Eu coloquei 2 exemplos de escopo escrito,
declaração de escopo, onde você vai colocar o escopo do projeto de maneira generalista, colocando a restrição e as premissas que vocês descobrirem ao longo dessa análise. O que está excluído do escopo e o que está dentro do escopo tem que estar escrito aqui. O escopo é o que vocês realmente vão entregar dentro desses 3 meses que vocês têm para fazer. Então, vamos fazer restrição, né? Restrições, premissas e o que é escopo e não escopo. E vamos fazer a estrutura analítica de projeto. Lembrando, a estrutura analítica de projeto, para todos os TCCs que estão aqui nesse semestre, já tem uma referência. E eu já coloquei esses documentos dentro do grupo de trabalho de vocês. Então, se você ainda não viu esse documento, né, vá lá naquela pastinha, procure, tem que estar organizado, assim como o de vocês deve estar organizado também, né, e mergulhem com profundidade nesse trabalho. Quanto maior o detalhe que vocês definirem nesse trabalho, maior o sucesso do trabalho de vocês. Certo? Qualquer dúvida, a qualquer momento do trabalho, chamem os seus orientadores. Quer validar uma tarefa em uma etapa? Chame os professores. Vocês só não vão ter sucesso nesse trabalho de TCC se vocês não quiserem. Não tem nada impedindo vocês de terem sucesso nesse trabalho. Ok? Primeiro passo para vocês fazerem a EAP, pessoal, é vocês definirem essa paginação aqui, ó. Etapas e tarefas. Pessoal, não tenho certeza, professor, se realmente a tarefa que eu estou imaginando, ela vai atender a etapa. Normal, ninguém tem certeza. Por isso que se chama planejamento. Se tivesse certeza de que ia fazer, a gente estava na execução. Planejamento é justamente para você acertar e errar, né? Agora, se você planeja falhar, sua execução vai ser falha, né? Lógico. Por isso que você tem que planejar e validar a todo momento. Então, a primeira coisa é você ler as boas referências de EAP que vocês têm e, em seguida, inserir novos itens de tarefa. E sempre vão se perguntando, se eu executar essa tarefa e essa, finalizo a etapa? Se sim, passa para a próxima etapa. Se não, continua inserindo tarefas até que você se convença de que se você entregar todas essas tarefas, realmente a etapa estará concluída. Não tem etapa, certo, pessoal? Não existe etapa que não seja concluída por uma série de tarefas, em qualquer âmbito de qualquer projeto. Seja para fazer um foguete da NASA, ou seja para fazer um TCC do Senai. O que muda é o nível de detalhamento de cada grupo. Grupos mais experientes, pessoas mais experientes, com mais afinidade, com mais vontade, com mais brio. Assistiram o vídeo do brio? Vou mandar de novo lá no grupo. Com mais brio para fazer o trabalho, executam mais tarefas. Quem tem menos, detalha menos tarefas. Mas vocês podem ter certeza. O grupo que detalhar aqui, por exemplo, 6, 8 tarefas, e sei lá, umas 30 tarefas aqui, 6 etapas com 30 tarefas, 5 tarefas por etapa aí, pode ter certeza, vai passar esses 3 meses sofrendo lá no Senai,
chorando, chorando. Vai chegar no Senai e vai falar, o que eu tenho que fazer hoje? Ah, não sei, eu vim aqui, gastei dinheiro, gastei condução, acordei cedo, e eu não sei o que eu tenho que fazer hoje aqui no Senai. Vai chegar lá tonto, vai chegar bobinho lá no Senai. Eu não sei, eu vou lá pro Senai para quê? Para descobrir o que eu tenho que fazer. Agora, o grupo que fizer aqui uma IAP gigantesca, cheias de tarefas, e definir em seguida, né? Quando tiver convencido de que essas tarefas cumprem a etapa e fizerem a descrição de cada uma dessas tarefas, pode ter certeza. O cara vai chegar lá no Senai, vai responder a chamada dentro da sala e vai fazer o trabalho dele. Vai dar 11h30, vai dar 9h15, eu nem vou precisar, nem eu e nem o professor José vamos precisar se preocupar se o cara está trabalhando ou não. Ou se preocupar com o que ele está fazendo. A gente só vai ter que dar os recursos. Professor, eu quero fazer a montagem da cortina de luz. Cortina de luz está aí? Está aí. Então vai lá. Coloca na bancada, testa. Ninguém vai ficar precisando cobrar vocês, entendeu? Agora, o grupo que fizer poucas tarefas, fizer uma descrição da tarefa rasa, sem profundidade, vai chegar lá e vai falar, professor, o que eu faço agora? Professor, o que eu faço agora? Professor, o que eu faço agora? Aí não vai dar certo. Tá? Então, esse daqui é o documento que vai formalizar o que vocês vão fazer durante os próximos 3 meses. Vocês só vão começar a executar alguma coisa quando vocês realmente finalizarem isso daqui. Se tiver que passar os próximos 3 meses fazendo só esse plano aqui, vocês vão passar os 3 meses fazendo só esse plano. E vocês vão ter que entregar alguma parte prática, porque o TCC de vocês é prático, não é teórico. Então, quanto mais tempo vocês demorarem para terminar isso daqui, mais tempo vocês estão perdendo para a execução. E vocês já estão atrasados, né? Uma semana. Graças a Deus, a gente está tendo a oportunidade de pegar a aula do professor José para adiantar aí essas tarefas. Senão vocês estariam tendo essa aula só na sexta-feira. Ganharam 2 dias aí. Show? Então o desafio é grande, mas não precisa contar todos os degraus, não. Começa a subir os degraus e vai olhando. Um por um. Quando você menos esperar, você está lá no topo. Dúvidas? Mágoas, sugestões, ressentimentos, dores? Vocês queriam voltar para o Senai, né? Tava com saudade? Tem uma dúvida e sim, sente falta. Não, a gente vai voltar. A gente vai voltar com 2 pés no peito lá naquela escola lá. Vamos botar fogo em tudo lá. No bom sentido, né? Mostrar para que a gente está indo no Senai lá. Beleza? Mas no primeiro dia já produzindo ou adaptando as coisas? Depende de vocês. A IAP tá aí para isso. Se você finalizar a IAP até sexta-feira, a gente validar, a gente chega no Senai já fazendo as coisas. Se não, a gente chega fazendo a IAP. Beleza. Beleza? A minha previsão otimista, sinceramente falando, é que vocês vão produzir a IAP, pelo menos a primeira parte, até sexta-feira. Né? Vocês vão demorar hoje aqui para se adaptar com os documentos, separar o que vocês vão usar de referência, etc. Até sexta-feira vocês vão produzir todo esse quadro aqui, ó. E vocês vão produzir também até sexta-feira, julgando aí a capacidade de produção de vocês, esses 3 tópicos aqui, ó. Pessoal, quais são os 3 tópicos que vocês têm que fazer do documento? Que eu já deixei aqui nos arquivos. Objetivo do documento, escopo do projeto, restrições e o que é exclusão de escopo. E as premissas, né, obviamente. Sem isso daqui, você não consegue começar a fazer a IAP. Então, vocês vão começar a fazer esse documento primeiro. Certo?
que também tem referência nos outros TCCs, tá? O último tópico é fazer a estrutura analítica do projeto. A estrutura analítica de projeto, vocês começam pelas etapas, pelas grandes etapas, tá? Então, você não vai pensar nas tarefas, tá, pessoal? Em primeira posição. Você vai pensar em todas as etapas que cumprem o TCC de vocês. Todas as etapas que cumprem o TCC. Sem descrever as tarefas. Depois que você pensou em todas as etapas que cumprem o TCC, o trabalho de vocês, aí vocês vão, etapa por etapa, descrevendo as tarefas. Você não vai fazer tudo de uma vez. Você vai fazer coisas pequenas. Pensar pequeno. Para depois você ter um documento grande. Certo? Então não precisa... eu preciso pensar em tudo de uma vez. Não. Pensa etapa por etapa. Se eu cumprir essa etapa, eu cumpro o TCC. Quando é que vocês vão descobrir que o que vocês estão fazendo é uma etapa e não uma tarefa? Quando você chegar, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui aqui, ó. Vamos pegar o exemplo aqui de novo de programação, né? Quando o cara chegar aqui em programar o robô, programação do robô, ele vai chegar aqui e vai falar assim, nossa, mas para programar o robô, eu tenho que programar a estação robótica, eu tenho que fazer o painel elétrico do robô, eu tenho que fazer um monte de outras tarefas para programar o braço robótico. Aí você começa a pensar em subtarefas para essa tarefa aqui ser executada. Então isso é um sinal claro de que essa tarefa aqui ela não é uma tarefa do projeto, uma simples tarefa. Ela é mais abrangente. Ela é um item que às vezes é uma etapa. Que ela vai ter 5, 6 tarefas aí dentro dela. Então, quando você estiver pensando em subtarefas para essa tarefa que você supostamente definiu, isso é um sinal claro de que essa tarefa ela é uma etapa do projeto. Uma etapa das grandes. Beleza? E cuidado, muito cuidado para você não definir uma tarefa maior do que a etapa, porque a EAP acaba perdendo o sentido. Tá bom? Mas isso aqui são dificuldades que você só vai ter se você fizer. E aí eu vou conseguir mensurar quem são dos grupos que estão fazendo ou não, para poder verificar aí se está conseguindo andar com isso daqui. Certo? Então o desafio é esse, pessoal. Eu acredito que até sexta-feira vocês consigam entregar esse painel e pelo menos o documento Word. E aí na segunda-feira a gente consegue começar a continuar trabalhando na IEP, mas já na descrição de cada etapa. Essa é a minha previsão otimista. Se alguém me surpreender trazendo já a EAP com toda a descrição de tarefa, aí eu vou ficar sem jeito. Que aí eu vou ter que dar conta de atender todos os requisitos de vocês. Vamos ver, né? Tô me colocando em risco aí. E já vai ter que colocar a nota no grupo. Já vou ter que colocar a nota no grupo, né? Porque falei, tem que fazer. Mas não me vem com uma EAP bobinha, não, de 4 itens e 12 tarefas, não, que eu vou quebrar a perna de vocês. Se tiver melhor do que o senhor espera, quando chegar no Senai é um salgado. Tô nem vendo. Vixe, mais do que um salgado. Tem uma Coca 2 litros. Eita, agora eu vou fazer esse trabalho. Show? Pessoal, todos os projetos têm uma EAP. Não tentem fazer ela do zero. Certo? Os trabalhos anteriores estão disponibilizados para vocês usarem. Ok? Mudem o layout, mudem as cores, mudem a descrição. Aproveitem o que já está feito. Melhorem o que está feito. É por isso que os TCCs estão chegando nesses níveis que estão chegando. É por isso que nós estamos tendo o sucesso que nós estamos tendo nos TCCs. Né? Newton falava o seguinte,
Eu só consegui chegar longe porque eu me apoiei nos ombros de gigantes. Só consegui enxergar longe porque me apoiei nos ombros de gigantes. Né? Isaac Newton, para quem não sabe, né, é um dos pais da física. Mas mais do que isso, né, ele é um grande matemático que desenvolveu o cálculo integral. E também ele foi um grande astrônomo, para quem não sabe. Ele só desenvolveu o cálculo integral porque ele estava olhando as estrelas. Um cálculo que eu tanto odeio. Tá? Mas é um cálculo que facilitou aí a gente ter computadores hoje. É um cálculo que facilitou a gente ter um celular. Né? Cálculo que facilitou a comunicação. O que seria de Nikola Tesla se não tivesse cálculo integral derivativo para desenvolver um motor trifásico, a geração de energia, sinal senoidal, enfim, né? Então se apoiem nos ombros aqui, ó, de quem já fez esse trabalho, tá? Uma coisa que talvez vocês não perceberam, mas essa tabela aqui, ó, ela tá dinâmica. Se eu clico, eu não lembro como é que eles fizeram aqui, mas se eu clico nessa modo de apresentação, cadê o modo de apresentação? Bom, pois tem um modo de apresentação. Se eu clico aqui em cada um desses itens aqui, aparece para mim diretamente lá a descrição da atividade, tá? Então esse foi um das melhores EAPs que tem. Parabéns para o grupo que tem ela como referência. Então se apoiem aqui nesse grupo, nesse trabalho que os grupos já se apoiaram nos grupos anteriores, e vai assim ser posteriormente, e tentem melhorar, ok? O desafio de vocês é apresentar melhoria com relação ao trabalho anterior, e não só um copia e cola, uma reprodução do que já foi feito, mas sem apresentar uma melhoria. Então se apoiem, né? Verifiquem, revisem, adicionem comentários, especifiquem melhor as coisas, né? Porém, tudo com base no que já está feito. Não se percam, ok? Em tentar fazer do zero. É muito mais difícil reinventar a roda, tá? Não reinventem a roda. A roda já está aqui, ó. Mas ela pode estar um pouquinho quadrada, essa roda aqui. Então, você vai pegar essa roda que está quadrada, vai bater nos lados dela, vai dar porrada nela até ela ficar redonda. Ficou redonda, aí sim você entrega, tá? Esse é o desafio nosso aí. Depois eu vou passar uns canal de motivação para vocês se motivarem a fazer o trabalho. Por favor.